Bom, senhoras e senhores, para dar início ao painel sobre temas associados ao processo de desenvolvimento sustentável do mundo tropical, postas a serviço do processo civilizatório, convidamos o senhor José Siqueira, membro do Fórum do Futuro, a floresta em pé como fator de geração de renda e emprego na bioeconomia dos trópicos. Então, é uma satisfação tremenda estar aqui com vocês hoje. Tá, não? Tá baixo? Alô? Tá? Ok? Ótimo. Muito bem. Passe aqui na bolinha branca, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no SEBRAE, que eu falei a minha vida inteira, que o SEBRAE muda a cara dos negócios do Brasil. E hoje de manhã a gente viu esses dados, né? A predominância da atividade econômica do Brasil, de pequenos negócios e tal, e a presença do SEBRAE lá. Então, é uma satisfação muito grande. Eu que sou pesquisador, cientista, sempre tive essa incomodação, essa preocupação de ver o nosso conhecimento sendo aplicado, então essa ponte é muito importante. O título que me foi dado, quer dizer, o desafio, é como gerar renda na floresta. Então, é possível gerar renda na floresta, nós temos vários mecanismos e processos para fazer isso acontecer. Na verdade, isso é uma vocação, nós estamos falando aqui de Amazônia, né? Obviamente, é uma vocação da região, é uma tradição, é um aspecto cultural importante. Acontece que só a renda da floresta, a gente não vai conseguir desenvolver a Amazônia. Certo? Então, eu resolvi trazer uma abordagem, eu poderia trazer uma lista para vocês, mas eu resolvi ser mais provocativo e trazer uma indução para uma reflexão em alguns aspectos no que eu ouvi do Márcio e de várias outras colocações hoje. Falar, então, dessa potencialidade para desenvolver a Amazônia. Então, acho que a gente precisa pensar, tratar essa questão com um propósito. Então, qual é o nosso propósito? É proteger a floresta ou desenvolver a Amazônia? Então, os dois. Nós temos que desenvolver a Amazônia enquanto protegemos a floresta. Então, esse precisa ser o nosso propósito. E a questão, então, é como a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu vou dar uma passeada, eu vou ser provocativo, eu vou trazer um pouco também de algumas questões teóricas, alguns aspectos, Márcio, como alternativa à visão de sustentabilidade, né? Eu trabalhando 9 anos numa empresa privada, responsável por um centro de P&D em desenvolvimento sustentável, o que eu ouvia de cobrança dos executivos da empresa é, Siqueira, o que não mede não existe. Então, não adianta você ficar falando de sustentabilidade se a gente não consegue medir. E o mais difícil de medir em sustentabilidade é o eixo social. É o mais difícil, né? Mas a gente pode fazer essa discussão em um outro momento. Então, eu quero começar falando do nexo Amazônia, Conservação e Desenvolvimento. Então, tem algumas frases provocativas que eu trouxe de propósito. E eu gosto, esse aqui não aponta não, né? Eu gosto desse aqui, a Amazônia é rica, mas não produz riqueza, produz ricos. É lógico que isso é uma super simplificação, mas é uma provocação e é uma realidade que acontece na Amazônia, para não falar no Brasil. A gente ouviu demais hoje sobre desigualdade. Então, aquela riqueza, e eu vivi lá um bom tempo, estou vindo de lá recentemente, aquela riqueza, ela está produzindo ricos, não está contribuindo para o desenvolvimento. Então, a economia da Amazônia se relaciona pouco com a floresta, quando o contexto é desenvolvimento. Ela se relaciona muito bem com a floresta para o desmatamento, mas quando o contexto é desenvolvimento, essa relação é fraca. E para mudar essa relação histórica, é preciso enxergar a floresta como opção de desenvolvimento sustentável e não como obstáculo. Então, os desenvolvimentistas, eles enxergam a floresta como um obstáculo. Isso é histórico no Brasil, né? Nós precisamos juntar o capital natural, que tem lá, que é imenso, um dos maiores do mundo, numa lista de riquezas e fatores de geração de riqueza quase que infindável, com conhecimento para estabelecer um novo pacto produtivo e comercial. Leia-se, então, o SEBRAE, trouxe isso aqui de propósito. Esse é o pacto que a gente precisa. Mas um pacto que seja capaz de ser um drive do processo de desenvolvimento.
e que não provoca desenvolvimento, desmatamento e cria alternativas de renda sustentáveis. Então, o que fazer para não desmatar, não degradar florestas e os rios? Nós precisamos melhorar as cadeias, aumentar a produtividade das áreas abertas, criar e fortalecer uma nova bioeconomia, gerar riquezas de valor compartilhado. Esse é o problema. Por que aquela frase lá, eu dei tanto valor a ela? Porque a gente gera riqueza, mas essa riqueza não tem valor compartilhado, ou seja, ela não atinge todos os stakeholders e toda a cadeia que precisa, ela é concentrada. E estabelecer sistemas econômicos sustentáveis. Tá? Um passeio rápido aqui também, porque isso é importante para onde nós vamos. Né? A questão dos ciclos econômicos, isso é um olhar histórico. Né? Então, a gente teve o ciclo da borracha, da Zona Franca, da construção de infraestrutura, todas tentativas de promover o desenvolvimento da Amazônia. E entramos no século XXI numa nova visão, uma nova tônica, que é a era da inovação e da sustentabilidade. Vários esforços, estratégias têm sido trabalhados já nessa direção, mas ainda com sucesso bastante limitado ou pontual. Eu quero destacar ali a ideia da preservação da floresta. Então, a Amazônia é um paradoxo, a gente está cansado de ver isso, né? Que a gente está destruindo aquele capital natural, enquanto não estamos conseguindo encontrar as chaves para o desenvolvimento sustentável, as chaves para o futuro. Né? Fala-se muito também em vias de desenvolvimento. A primeira via de ocupação e uso intensivo para a agropecuária. Tem exemplos muito positivos, mas, no geral, isso não atingiu o propósito que se pretendia. O modelo baseado em conservação foi a criação das extensas áreas de unidade de conservação, e aquilo poderia gerar renda ocupando as pessoas e tal. Isso também não tem funcionado, essas unidades foram criadas, mas elas são frequentemente invadidas e objetos de conflitos. A terceira via, proposta pelo Carlos Nobre, um grande cientista brasileiro, que vem trabalhando nisso há mais de uma década, esse projeto dele, do irmão e de outros intelectuais começa a sair do papel, os primeiros recursos e laboratórios estão sendo criados, que é a via dos recursos naturais biológicos, uma bioeconomia inovadora. Então, isso está começando também, o foco é a floresta em pé e explorar os seus recursos com estratégias avançadas de ciência, tecnologia e pesquisa. Eu estou trazendo para uma reflexão ousada, a gente precisa ser ousada, vocês vão ver nesse sentido, e a Amazônia não sai dessa regra. Precisamos pensar numa integração de todas as atividades econômicas estabelecidas em bases sustentáveis e convergentes com o desenvolvimento, e não só daquelas específicas de produtos da floresta. São importantes, inegáveis. Aí nós estamos falando de extrativismo, né? Basicamente. Tem um potencial muito grande, mas a gente precisa pensar para além disso. Uma visão rápida desses assuntos que foram tratados hoje, desse nexo agricultura-clima-Amazônia. Então, a agricultura precisa produzir alimentos, produzir clima, e a própria agricultura global ela é responsável por mais de 1/3 das emissões. Então, essas emissões elas vão impactar o clima, que, por sua vez, impactam de volta na agricultura, por consequência, alimentos. Né? A gente tem estudos recentes mostrando, científicos bem robustos, mostrando que, na interface Cerrado-Amazônia, 25%, 26% das terras já perderam a sua condição de ótimo em termos climáticos, ou seja, já está afetando. E essa previsão é de aumentar. Esse clima, então, ele relaciona com a Amazônia e relaciona com o desenvolvimento, de tal modo que isso é um nexo bastante entrelaçado, complexo e bastante complicado. E aí nós temos uma questão mais importante, que é a questão da miséria e da fome que temos naquele bioma, apesar daquela imensa riqueza. Né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, quer dizer, lá tem o maior índice de a proporção de lares, né, em insegurança alimentar, uma condição precária de vida e de vulnerabilidade, e também muito dessa estratégia de produtos da floresta, ela é insana. É isso, o açaí é o mesmo exemplo. Se fosse uma empresa qualquer, isso não passava em nenhuma avaliação de sustentabilidade, porque não tem segurança,
tá? Pensar nesses aspectos e entender que isso é extremamente complicado. Então, esse nexo ele tem a ver com a fome na Amazônia, ao mesmo tempo que a Amazônia é uma oportunidade, pode se tornar um grande celeiro da produção de alimentos. Tá? Isso vai desde o extrativismo da floresta até sistemas avançados de produção de alimentos em áreas abertas. Okay? Bom, alguns aspectos relevantes. Não se preocupe que eu não vou falar de tudo isso, mas o ponto que eu quero trazer aqui, nós devemos dar atenção aos 82% das florestas conservadas ou aos 18% já desmatados. De novo, os dois. Se nós queremos preservar a floresta, nós podemos, então, usar as oportunidades que essas áreas desmatadas nos oferecem para um desenvolvimento. Mas isso não é simples, isso é complicado. Há uma ala muito grande dos cientistas e dos intelectuais que não aceitam monoculturas extensivas na Amazônia, só para exemplificar o caso. Eu vou trazer também uma ideia de como a gente enfrenta esse discurso e essas visões polarizadas. Tá? Chamar atenção para esse estoque de carbono, né? Isso foi muito falado hoje, né? De 550 a 730 gigatons de tonelada de CO2 estocado. Esse talvez é o nosso maior ativo. Os meus cálculos, né, cálculo oficial, isso seria avaliado hoje, estimado em cerca de 12 trilhões de dólares, esse estoque. Estou falando isso porque, se desmatar, a gente está perdendo esse recurso. Se não desmatar, nós estamos criando mecanismos para poder monetarizar esse valor e esse ativo. Tá? É só isso que eu quero falar desses slides. Bom, nós estamos falando, então, de mudanças. Então, isso é o que de positivo que tem. O que está faltando é inteligência, estratégia, né, para a gente fazer. Quais são as fontes de complexidade dessas mudanças que nós precisamos fazer? É um processo político. Esse é o primeiro ponto. Né? Com objetivos implícitos e não claros. Quer dizer, na verdade, precisa de uma decisão política. O que a gente quer da Amazônia? Nós vamos ocupar, desmatar, como foi feito no passado, ou que caminho nós vamos seguir? Né? A participação de diversos atores e stakeholders, e muitas vezes eles puxam em sentidos opostos, quer dizer, está esticando a corda. O caminho do conhecimento e da inteligência requerido para enfrentar esses desafios para sistemas mais sustentáveis também é muito complexo. Né? Que conhecimento e que inteligência eu uso lá? E a forte interação entre vários aspectos, empíricos, culturais, ideológicos, normativos, pragmáticos, né? Para enfrentar a questão. No cenário da Amazônia, especificamente, nós precisamos entender a insustentabilidade e as tendências futuras, e a tendência de um avanço da degradação, sem resolver o problema econômico-social, que lá existe. Definir claramente a direção e os objetivos pretendidos. Se a gente não achar esse caminho, não adianta ficar fazendo coisa pontual. Estou falando do Acre ao Pará, do Mato Grosso a Roraima, né? Identificar e encontrar os caminhos para as mudanças. Isso é que nós precisamos fazer, encontrar, para poder avançar nessa questão. O mundo acadêmico está sempre muito preocupado com isso, mas não é só ele. Hoje a gente tem um engajamento muito forte, o político também, sim, mas a visão política é bastante complicada, né? O importante é que o setor empresarial está engajado nesse processo. Acho que alguém mencionou aqui hoje, e eu tenho isso muito claro na minha cabeça hoje, se a gente quer resolver os problemas, nós não podemos deixar por conta do governo. O governo é importante, mas a sociedade civil, as organizações, não necessariamente políticas e governamentais, precisam mobilizar e encontrar soluções. Né? Então, aqui a visão do CEBITS, que é uma coalizão de várias organizações setoriais. Essa outra organização, uma concertação pela Amazônia, mais de 500 lideranças, então elas deixam claras o que eles querem, pretendem e acham que precisa fazer. Desmatamento zero e modelos de negócio que valorizem a floresta em pé. Só que a minha visão é que, para valorizar a floresta em pé, eu não posso focar só na floresta, eu tenho que trabalhar também outros fatores que contribuam para reduzir a pressão sobre a floresta. E esses fatores, traduzindo isso em miúdos, assim, eu preciso gerar renda. Tudo que é possível gerar renda com sustentabilidade está dentro desse processo. Essas organizações elas têm seus desafios e princípios bem estabelecidos,
que passa por todas essas diretrizes de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu não vou repassar isso daqui, apenas trago como exemplo 2 empresas bem engajadas nesse processo. Uma é a Natura, que faz um trabalho magnífico lá de otimização desses recursos e de desenvolvimento de produtos com valor agregado. A Natura tem, inclusive, marcas que é específica de produtos da Amazônia, a linha Ecos, e a Vale, que é a empresa que eu trabalhei, que também tem um programa muito forte, muito intenso, com grandes investimentos, no compromisso de responsabilidade social e de desenvolvimento dos territórios onde ela atua. Só para trazer exemplos, mas existem várias, tem muitos exemplos legais e positivos. Uma coisa mais conceitual, que o Márcio deu alguma luz hoje. Então, a gente precisa apoiar negócio que seja net positive. É um conceito muito importante. Aprendi isso numa sabática que eu fiz recentemente no MIT, onde eles não têm muito entusiasmo com sustentabilidade, porque eles acham um conceito inatingível, certo? Porque, pela dificuldade que o Márcio trouxe de medir todas essas dimensões, né? Então, o net positive é uma coisa legal, porque você considera a melhoria de performance ambiental e social de maneira progressiva, otimizando os impactos positivos e reduzindo os negativos. Tá? Assim, em tese, em teoria, é simples, né? Você deve estar pensando, pô, vem com teoria, mas o Einstein já falava isso. Não tem prática sem boa teoria. Então, a teoria é importante nessa direção. A outra questão é a dimensão ambiental. Eu estou trazendo isso porque eu vou trazer como proposta outras atividades econômicas fora desse eixo de extrativismo da floresta. E todo mundo preocupa. E os impactos ambientais? É possível você fazer ter outras atividades econômicas que respeitem esses fundamentos, né, das bases sociais e do limite ecológico, do teto ecológico. Você tem que trabalhar dentro dessa esfera, se você quer trabalhar com segurança e com conforto, e você tem que ter essa visão regenerativa e distributiva da economia, que é o tal do gerar valor compartilhado. Então, estão 2 conceitos importantes que a gente precisa considerar. Tem visões polarizadas, que também existem estudiosos que apontam esses caminhos. É o background conversation e o net positive. A essência disso, aí é uma diferença de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma métrica muito rigorosa. Se você não atingir os números, você não tem o índice e a coisa complica. E ela valoriza muito os impactos negativos. Essa visão de net positive é tirar o foco dos impactos negativos dos negócios e explorar os positivos e as oportunidades para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade. Existem pré-condições, desde que esses impactos não sejam muito danosos, desde que eles não sejam irreversíveis, enfim. Mas é tirar essa visão muito negativa de tudo que você vai fazer e falar, é possível você ter um contorno sustentável nesse negócio. E o background conversation é você reorganizar a conversa. Agarrou a conversa, que ela é polarizada. Quando eu apresentar isso para o meio científico, acadêmico, você queira estar ficando doido. Você vai fazer mineração, vai fazer estrada, vai fazer... Entendeu? Então, você tem que mudar esse discurso, né? É o caso, por exemplo, das monoculturas de grande extensão na Amazônia, que eles não podem nem ouvir falar. Mas é possível, a gente tem conhecimento e práticas estratégicas hoje para fazer isso lá também de maneira sustentável. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, depois vocês podem olhar essas questões, como materializar esses 2 conceitos, tem os caminhos, mas é uma visão assim, alternativa para a gente poder conseguir avançar nessa história. O que eu trago, então? O que nós temos que fazer em prática, SEBRAE, né? Organizações, gerar riqueza e renda distribuída com preservação e resiliência. Facinho, isso é mole, né? Tá. É possível fazer. É lógico que nós não conseguimos fazer na Amazônia toda, nós temos que entender as especificidades culturais, regionais, ambientais. Do Acre é uma coisa, Rondônia é outra, Pará é outra, o estado do Amazonas é outra. Mas podemos ter um conjunto de atividades. Aqui eu listo, na verdade,
9, mas essa outra aqui também é uma atividade. Educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, investimento e serviços, também é uma atividade econômica, que pode gerar renda e beneficiar as pessoas. Agora, tudo isso precisa ser feito dentro dessa moldura dos limites ambientais, né? O grande problema da sustentabilidade é assim, você calcula aquelas métricas, mas qual é o limite? Né? Qual é o limite? Então, por exemplo, eu coordenei um estudo desse para a empresa com base numa organização internacional, a ICMM, e quando eu apresentei isso, apresentei para um conjunto de especialistas, eles falaram assim, não, você não conseguiu estabelecer os limites, você valorizou, mediu as operações, você não considerou os limites. Os limites, no caso, é assim, uma mina, quanto tempo ela vai, né? Quanto tempo esse recurso vai exaurir, né? Qual o seu limite de ganho de econômico, por exemplo, social. Então, é difícil estabelecer, mas é possível. Então, é lógico que nós devemos começar pela vocação natural, que é materiais e produtos da floresta. O que a floresta tem, já dá, que já acontece e que a gente pode melhorar, né? Seria a terceira via lá dos nobres. Mercado de carbono e biodiversidade. Está aí também um ativo fantástico, mas que ainda não decolou, né? Se tivesse decolado, essa questão lá estava bem resolvida. Produção agrícola e pecuária. E aí eu posso pensar na pesca, aquicultura, melicultura, né? Lá tem os méis especiais das abelhas sem ferrão, que nós chegamos a fazer uma biofábrica lá em Paraupebas, que é uma iguaria, tem um alto valor, mas você precisa domesticar essas abelhas, desenvolver, enfim. Industrialização vocacionada, também é importante ter um potencial grande. Não estou falando de fazer televisão lá, né? Isso já foi tentado e não teve o efeito que se esperava, né? Extração mineral, vou mostrar um exemplo para vocês, que é possível fazer. Ecoturismo e cultura, um potencial tremendo, mas não está pronto para fazer. Extração de madeira no manejo sustentável. Então, isso está pronto, tem marco regulatório, tem tudo, mas o governo, as autoridades não têm maturidade. Eu estive lá agora, estava conversando com conhecidos do setor, falou, não dá, né, Siqueira? Não dá. Então, o cara gastou um edital aberto para concessão de uma área para manejo florestal sustentável, uma área de 100 mil hectares. Gastou um dinheirão com consultorias, avaliação e etc., veio, o processo foi impugnado porque tem uma comunidade indígena. Então, a gente é muito amador, quer dizer, como é que abre um processo, um edital, sabendo que tem comunidade indígena? Então, expõe. Negócio não gosta de incerteza, negócio não gosta desse tipo de coisa, mas tem possibilidade. Aí, eu estou só exemplificando isso. A madeira não distribui renda. Não, pois como política, você pode instituir uma taxa de desenvolvimento social para cada metro cúbico de madeira, de altíssimo valor que você tira, certo? Então, é nessas coisas que a gente tem que pensar. Agora, isso tem que convergir. Tudo isso tem que convergir para preservação, riqueza e renda. E dentro desse molde de impactos e de resiliência. Então, essa é a ideia, né, de várias atividades e convergentes. Elas se integram, então, elas não são atividades isoladas, elas têm uma interdependência entre elas, né? Aí vai depender de cada um, do design dos projetos. Eu estou falando de setores, na sequência viria projetos específicos de empreendimentos, né? Como esses projetos se entrelaçam, porque isso é tudo interrelacionado, e uma coisa pode ajudar a outra. O que a gente precisa fazer é diminuir a pressão sobre a floresta, e vou diminuir a pressão gerando renda de maneira sustentável e resiliente, né? Essa é uma tabela síntese, não vou também passar por ela, mas é só para mostrar que cada uma daquela atividade econômica, aqui está para o bloco, aquelas mais verdes, aquelas intermediárias, as outras menos verdes, né, vamos dizer assim. Você pode ter considerações específicas e você pode, eu desenvolvi um critério, você pode qualificar cada uma dessa atividade. Eu vou exemplificar. Por exemplo, a exploração de madeira. Essa qualificação seria quanto ao potencial e à viabilidade, que aí entra os riscos, a tecnologia pronta ou não, né? O caso da madeira, está pronto, eu tenho um marco regulatório, tem todo o processo que precisa, né? Mas o impacto dela é muito pequeno. Então, baseado nisso, nesses dois,
conjuntos de critérios, eu posso qualificar essas atividades e definir quais são mais prioritárias para uma determinada região ou outra, né? Aumentar a produtividade da pecuária, enfim, isso tudo que eu já mencionei, turismo e manifestações culturais, pois isso é um potencial tremendo, não tem acúmulo de valores e de renda, distribui, valoriza tudo, produtos, puxa outras cadeias. Agora, por que isso não desenvolve? Chega um barco lá, não tem onde ancorar, eu via lá em Belém, chegava um barco de estrangeiro, descia numas tábuas, caindo assim, os meninos pedindo e assaltando, já estava ali na coisa. Então, vamos ser sérios, né, gente? Vamos ser sérios. E outros recursos, né, como a própria infraestrutura, aqui eu estou falando, não estou falando de abrir estrada, pode até abrir estrada, aonde ela enquadrar dentro daqueles limites toleráveis ambientais, né? Mas portos, água, saneamento, lá não tem, você sabe que o povo lá passa sede ou bebe água de barro, né? É uma contradição, assim, sem tamanho. Educação, comunicação, saúde, enfim, só para listar. Então, essa é a visão, esse é um escopo. O extrativismo, então, que é o vocacionado de lá, ele gera pouco valor agregado. E, em termos de atividade econômica, o extrativismo praticado lá na Amazônia hoje, no estudo do Salo Kozlovski, são mais de 60 produtos, atinge 0,17% de um mercado global de 200 bilhões. Certo? E esse impacto econômico pode facilmente atingir 2 bilhões de dólares anuais. Mas a gente precisa fazer muita coisa. Então, falta ciência e tecnologia, falta o que eu chamo de effective knowledge, que é essa pesquisa orientada para resolver problema, né? Mas essa é uma riqueza. A bioeconomia. Então, também é um potencial tremendo. Aqui, no caso, é mais uma sociobioeconomia, né? Mas tem espaço também para bioeconomia industrial, mais sofisticada, potencialmente, né? Então, são os recursos biológicos, com a biodiversidade, a flora, que são tratados, usando conhecimento, gerando produto de valor, atingindo mercado, investimento, precisa de parceiros e organização e atuar de maneira inovadora e sustentável, né? Então, a economia do conhecimento com base no empreendedorismo e espaços de inovação. Isso precisa ainda ser criado, desenhado para a realidade amazônica, né? Não para o que acontece no Sudeste e no Centro-Oeste. Tem muito potencial e está aí, mas precisa lá de P&D, investimento, governança e uma série de coisas. Também, quando a gente fala de inovação, nesse contexto de desenvolvimento, é diferente da inovação para produto de mercado em escala. A gente precisa ter um olhar não tão ligado à tecnologia, mas negócio ligado ao negócio e ao desenvolvimento social. E no caso específico da Amazônia, aí entra o espaço para ciência, tecnologia e conhecimento, ele é fundamentado em domesticalização e industrialização dos produtos, né? Eu vou voltar a comentar do Salo rapidamente. Potencialidades agrícolas. Então, o nosso amigo Roma, que nasceu, cresceu, virou cientista na Amazônia, trabalhou lá a vida inteira, tem uma visão muito completa e boa da Amazônia. Isso aqui é um compilado deles. Então, são 900 mil estabelecimentos rurais, dado dele, tá? A maioria, 761, são pequenos, então, olha, está no escopo, né, da estratégia do SEBRAE. Precisa modernizar a produção, sistemas de cultivo isolado de ciclo curto, que é o mais controverso. Nós estamos falando basicamente de soja, milho, né? Que isso é bastante controverso lá, mas é possível. Sistemas integrados, aí o carro-chefe são SAFs. Eu posso ter um SAF natural, só por um manejo, uma pequena intervenção na floresta dos ribeirinhos, e posso ter um SAF tecnológico. Já tem vários casos de sucesso implantados em áreas abertas, né? E LPF, enfim. E mencionar que existe o Plano Nacional de Cacau, de borracha, de dendê, de reflorestamento, que a gente já conversou isso aí hoje com alguém. Então, já existe essa política, a gente precisa pôr isso para funcionar. Então, cada possibilidade dessa, você tem potencial diferente de atingir, né? Castanha, açaí, pau-rosa e extrativismo já estão atingindo o limite, está vendo? Aí isso é sustentabilidade.
Há 20 anos atrás, eu era consultor de projeto do Banco Mundial e ia lá e voltava decepcionado, porque o que eles achavam que era sustentável, falavam, não é. Em um caso era o açaí. E aconteceu o que estava imaginando de acontecer, quer dizer, ganhou o mercado, valorizou o produto, o recurso natural é o mesmo, a coisa se esgota e vai degradar. Mas, enfim, há uma série de possibilidades e alternativas, finalizando com a bioeconomia. Mas o Roma chama a atenção da falência da economia extrativista, que a Amazonas já viu vários desses ciclos e ele descreve vários exemplos, né, dessa falência do extrativismo. Então, o fato é que a nossa Embrapa, que tem vários centros lá, tem um portfólio imenso de produtos, tecnologias e sistemas de avaliação e monitoramento para a Amazônia, de tal modo que a Amazônia tem toda a condição de se transformar num polo mundial de produção agrícola sustentável. O que a gente precisa é encontrar a atividade certa, para o local certo e para o desenho adequado, né? Isso vai desde exploração de elementos da biodiversidade, a agrobiodiversidade, aos sistemas integrados mais tecnificados. Tá? É tudo possível. Isso aqui é um slide da própria Embrapa, cedido pelo Adriano Venturieri. Tem as cadeias estabelecidas, que têm um potencial grande de agregação de valor e de aperfeiçoamento. Tem as cadeias expansíveis, que aqui é exemplificado. Tem as cadeias disruptivas, que são novos produtos, né, com uma imensidão de possibilidades de chegar no mercado e com sucesso. E tem novos produtos a serem descobertos, desenvolvidos e com potencial para produção em escala. Alguns exemplos, né? Eu trouxe aqui a pilocarpina, que é um projeto que eu me envolvi lá por conta da Embrapa. Essa é uma planta em extinção, né? Pilocarpina, ela é a principal fonte, não é a única, mas é a principal fonte de pilocarpina para o mundo. É uma demanda crescente e a planta é ameaçada de extinção. E os caras colhem isso lá na floresta, e isso não dá dentro da floresta, dá nas cangas de minério de ferro. E sai carregando aquilo quilômetros e quilômetros. Quer dizer, pergunto, isso é sustentabilidade? Não é sustentabilidade, certo? Então, o que precisa fazer? Preciso domesticar o jaborandi e fazer lavoura de jaborandi, certo? Enquanto não acaba esse recurso. E, por último, a mineração como alternativa de desenvolvimento. Eu não estou falando de garimpo, não estou falando de mineração não regulada. O Brasil tem todo o aparato legal, como tem para várias outras atividades. Eu quero traduzir essa história para vocês aqui. Isso aqui é Carajás, em 1973, certo? Era todo floresta. Isso aqui é a bacia do rio Itacaiunas, que é do tamanho da Suíça. Tá? Aqui é Carajás, em 2013. Você pode ir lá hoje, que é a mesma coisa. Você pesquisa do grupo que eu liderava lá. Aonde a área de mineração está 97% da floresta conservada e outros benefícios, né? Aonde não é mineração, só 30% de fragmentos de floresta, quer dizer, isso serve para quase nada. Isso serve para quase nada, ter 30% de fragmentos de floresta. Então, é só para mostrar que isso é viável, e a Amazônia tem, talvez, um dos maiores potenciais do Brasil em recursos minerais, que podem ser feitos se obedecido todo esse marco regulatório. Por fim, então, só esse depoimento do Denis Minev, né, falta ambição no desenvolvimento da floresta. Ele é o CEO dessa grande rede lá da Amazônia, Bemol. E aqui é o Salo Kozlovski, da Universidade de Nova York. Para Salo, falta políticas públicas efetivas e uma entidade do lado dos produtores que priorize o ganho de competitividade. Ele é um estudioso disso e desses produtos compatíveis com a floresta. Tem um acervo muito interessante e caso muito interessante do Brasil. Então, precisamos de mais ousadia para explorar essas potencialidades, menos ideologia e radicalismo e mais inteligência e conhecimento na definição e design dos negócios e dos projetos. Isso é inteligência, isso é background conversation. Não adianta ficar esticando. Se o Nobre tivesse aqui, ele estava já enfesado comigo. Falar, que é isso, Siqueira? Você vai plantar isso, vai plantar aquilo. Então, nós temos que construir esse diálogo. Todo mundo tem razão, mas a gente tem que encontrar um termo adequado.
fomentar um conjunto de atividades econômicas vocacionadas, inovadoras, bem articuladas e com alta aderência ao processo de desenvolvimento. Esse é o critério básico. Não adianta eu levar uma mega indústria lá para Marabá. Se ela não cumprir esse papel de desenvolvimento social com sustentabilidade, ela não tem que ir para lá, vai para outro lugar, vai para os infernos. Promover negócios com foco nos impactos positivos e oportunidades para a sociedade. Essa precisa ser a prioridade. Certo? Agora, é o princípio da sustentabilidade. O negócio precisa ser rentável, ele precisa ser economicamente viável também. Criar um ambiente seguro de investimento pelo setor privado. Não é o governo que vai jogar dinheiro lá e resolver esses problemas. Né? Precisamos criar esse ambiente, criar essa motivação e dar segurança. Então, a quarta via, como eu trago aqui como uma provocação, é um plano multissetorial integrado, que ele pode começar, ele pode valorizar mais os produtos da floresta, né, os sistemas SAF, tecnológicos ou não, a recuperação das áreas degradadas, mas ele pode permear por todo um conjunto de outros setores. Aí eu tenho que pensar em projetos. Né? Então, eu posso ter o setor desse de negócios da floresta, eu posso ter projetos excelentes e posso ter projetos que não têm sustentabilidade. Só vai enriquecer um cara e o resto não. Né? É o caso dos peixes e etc. Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Obrigado.